Glória a Deus. Deixa aberto em Apocalipse capítulo 20. Hoje, assim, entre aspas, né? O último culto que falarei sobre os últimos dias. O Senhor disse, agora basta. Ok? É óbvio que isso não significa que os nossos olhos vão estar centrados lá. Não é porque estarei falando, deixarei de falar, entre aspas, volta e meia é certo que isso vai estar no meu espírito, no seu espírito, mas especificamente falando, não tratarei mais sobre os últimos dias. Porque no mês de dezembro eu vou estar falando, de acordo com o que o Senhor me orientou, sobre aquilo que foi a entrada de ano de 2019 para 2020, plenitude. Ok? Talvez alguns de vocês esqueceram. Então, dezembro estarei falando sobre plenitude e você vai entender algumas coisas sobre o que o Senhor quis dizer na virada de ano, de 19 para 20, o que se sucedeu durante todo esse ano e como vamos finalizar isso no que diz respeito à plenitude. Ok? Tudo bem? Perfeito, então. Bem, vocês, se nós fizermos assim, simplificadamente, falarmos tudo o que mencionamos aqui, eu me recordo inclusive de algum tempo atrás que eu comecei a falar sobre as igrejas do Apocalipse. Eu não sei se em algum momento eu falei isso, mas as 7 igrejas do Apocalipse eram de fato igrejas literais, estavam ali localizadas, porém cada igreja daquela tem um significado profético. Significa 7 estações proféticas que a igreja viveria sobre a terra. Cada igreja que está ali é uma estação profética que o Senhor estava falando que a sua igreja viveria na terra. Falei isso em algum momento. Se você olhar de forma aleatória, porque assim o Senhor quis, não foi assim capítulo por capítulo, eu analisei aqui, eu falei quase todo o livro de Apocalipse em alguns meses. Poucos meses. Entende? E nós vimos no decorrer desse tempo coisas que não será mais falada diretamente, mas que precisa estar impressa no seu espírito. Ok? Vamos ficar atentos ao que vai acontecer em 2021. De 2021 para frente, algumas coisas vão suceder-se sobre a terra. Anote e grave isso. Vai estar no YouTube, então alguém pode me cobrar depois. 2021 para frente, algumas coisas vão acontecer. Apontando para tudo o que falamos aqui durante todo esse tempo. Acerca dos últimos dias, da volta do Senhor Jesus. Acerca do iníquo, o filho da perdição, que logo vai se manifestar. Ok? Vamos ficar atentos ao ano de 2023. Certo? Vamos ficar atentos a informações que se passam acerca da ONU, né? A Organização das Nações Unidas. Sugiro que vocês se mantenham informados do que se sucede nas nações. Sugiro que você pesquise as coisas que estão acontecendo agora mesmo em alguns países da Ásia e da África. Guerras civis estão acontecendo e penso que poucos sabem disso. Pessoas estão matando uns aos outros. Manifestos na Europa por causa do tal de lockdown. Se você se atinar um pouquinho para essas coisas, você vai estar tremendamente lúcido do que ainda está por vir. Quantos estão entendendo? Então entenda, eu falei inúmeras vezes que um cenário estaria sendo preparado
para a aparição do anticristo. Um cenário, se você olhar, por isso que eu lhe encorajo a olhar. Olhe, sai um pouquinho aqui desse mundo aqui, ó, e olhe um pouco à sua volta. Se você acha difícil algumas situações que você tem passado agora, eu lhe encorajo a ver o que está além do véu. Eu lhe encorajo a ver o que está se sucedendo nas nações. Compreende? O cenário está sendo preparado. É um cenário que diz respeito a caos e problemas sem precedentes, porque assim deve ser. Para que o filho da perdição apareça com a sua falsa diplomacia, como vimos do cavaleiro do cavalo branco, é necessário que essas situações estejam acontecendo para que ele apareça, para que ele se mostre um salvador, um cara que simplifica problemas. E é certo que quando ele aparecer, ele não vai de imediato olhar para Israel, os palestinos, porque vai dar muito na cara. Nós estamos falando com seres que são peritos em guerra cósmica, são extremamente enganadores e sagazes. E Jesus disse que eles enganariam, se possível, até os escolhidos. E escolhidos diz respeito a mim e a você. Ok? Então eles vão estar, ele vai aparecer e não vai de imediato olhar para Israel e para a Palestina. Não, ele primeiro vai fazer algumas coisas, entre aspas, interessantes. Ele vai surgir como um cara sem expressão, porque Daniel viu ele como um pequeno chifre diante de outros chifres grandes, de um animal terrível que ele viu na visão. Ele vai surgir como um líder com pouca expressão, mas Daniel viu que o chifre crescia, e ele sobrepujava os outros chifres, que diz respeito a líderes mundiais. E na medida que ele crescer, Daniel viu que aquele chifre criou uma boca, apareceu uma boca nele, e aí sim ele ia começar a falar palavras de blasfêmias contra Deus e os seus santos. De tal maneira que ele vai incitar o coração dos homens que por natureza seguirão inimigos de Deus e da sua igreja. E aí nesse intervalo de tempo, estou fazendo aqui um resumo, tá? Esse intervalo de tempo de coisas que já falei. Nesse intervalo de tempo, muitos irão para o lado do anticristo e alguns permanecerão com o Senhor. Muitos se tornarão a reprodução satânica do anticristo, porque João disse que muitos anticristos surgiriam no mundo, e esses anticristos sairão ou sairão do meio de nós. Quantos estão lembrados disso? Eles vão sair do nosso meio. João seguiu dizendo o seguinte: eles saíram do meio de nós, mas eles não eram dos nossos. Eles nunca fizeram parte de nós, mas os que vão reproduzir a mentalidade do anticristo sairão do nosso meio. E quando eu falo de mentalidade, logo acredito que você se recorda sobre a engenharia mental, que vai ser a apostasia, o artifício do anticristo, junto com seus tentáculos de guerra. Acredito que você se lembra disso. Então observa, tem todo um cenário se preparando. E aí a gente entra em uma contradição, quando a gente, a partir dessas palavras aqui de Jesus. Em verdade vos digo, que ninguém sabe o dia e a hora, nem o Filho, nem os anjos do céu. E aí a gente, desde então, sempre interpretou errado isso que Jesus disse, de tal maneira que começamos a acreditar que, de fato, a segunda pessoa da Trindade não sabia o dia que ele voltaria. Mas então, por que ele disse isso, pastor? Na condição de homem, ele não sabia quando isso ia acontecer. Mas você acha que a segunda pessoa da Trindade, que é um com o Pai e com o Espírito,
não sabe o dia que vai voltar? Se eles são um. Ele falou na condição de homem. A outra coisa que nos equivocamos a partir desse texto foi o fato de nos escandalizarmos quando alguém, falar bem detalhado aqui, de forma profética, não desequilibrada, não insana, de uma forma profética, nos escandalizamos quando alguém expressa a profecia, movido pelo Espírito, acerca dos últimos dias. O que você quer dizer com isso, pastor? Não estou falando aqui de previsões exatas de quando Jesus vai voltar. Inúmeras vezes eu falei aqui, pautado na própria Escritura, que não sabemos exatamente ao certo dia que ele vai voltar, mas ele, na sua palavra, deixou indícios disso. Ele disse, olha, quando vocês verem esses sinais, e ele lista vários sinais, poxa, é só ler que a gente entende. Quando vocês verem esses sinais aqui, levantem as cabeças de vocês, a redenção está próxima. Ó, ele deu um indício. Quando vocês começarem a observar esses sinais, Mateus capítulo 24, princípio das dores, grande tribulação, e aí depois vem então o milênio. Quando vocês observarem os sinais, assim como a figueira começa a dar os seus frutos, ou começa a dar os seus abrolhos, melhor dizendo, vocês logo sabem que está próxima a estação daquela árvore. Então, assim como vocês fazem a leitura das árvores dessa maneira, façam também a leitura dos tempos. Quando vocês começarem a ver esses sinais, fiquem atentos. E o fato de Jesus ter sido enfático em dizer, para que nós fiquemos atentos diante desses sinais, significa algo muito perigoso. Significa que muitos correm o risco de estarem distraídos diante dos sinais. Está entendendo? Amém. A verdade é que de fato isso vai acontecer, irmãos. Os sinais vão começar a se mostrar e muitos estarão distraídos. Por isso que Jesus comparou aqueles dias com os dias de Noé. Porque as pessoas estavam centralizadas demais na sua vida, no seu mundo, de tal maneira que quando o dilúvio veio, pegou todos de surpresa. Certo? Foi isso que Jesus disse. Você se recorda da visão que o Senhor me deu acerca de uma noiva correndo, fugindo de um céu se abrindo diante dela, e ela pegava uma caixinha numa árvore, num lugar qualquer, e ela se escondia e abraçava aquela caixinha, e quando aquela caixa se abriu, um pequeno globo da terra estava dentro daquela caixa. Ou seja, a noiva não está preocupada com a volta do seu noivo, ela está preocupada em preservar o seu mundinho, o seu mundo de sonhos e de fantasia, porque realidade é pouca. Então, irmãos, diante de um cenário como esse, nós fomos vacinados pelo Senhor como ovelhas do seu rebanho. Diga amém. Nós fomos vacinados, vou repetir, pelo Senhor como ovelhas do seu rebanho. Amém. Glória a Deus. Ele nos deu o antídoto para não cair no engano. Ele nos deu o antídoto para não sofrer danos com aqueles dias. E o grande assombro é que a profecia de Isaías estará vigente nos nossos dias. Qual era a profecia de Isaías? Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito à nossa pregação? Bem, irmãos, você sabe muito bem que estamos em uma geração. Vocês são doutrinados de forma diferente. Mas nós estamos em uma geração
que se dá muito crédito a coisas que nos dão prazer. As pessoas costumam dar crédito a uma pregação que motiva elas. Eu penso que não tem nada de errado em motivar as pessoas, mas não que isso vire uma doutrina. Porque para mim a maior motivação que um cristão pode ter é a vida dele. Glória a Deus. É saber que Jesus já escreveu o meu nome no livro da vida. Amém. Glória a Deus. Para mim não preciso, irmãos, eu não preciso mais de motivação. Glória a Deus. Eu só preciso, e você só precisa correr a carreira que está preparada para você. Aleluia. Você só precisa guardar a fé. E como foi a advertência do Senhor, você só precisa não deixar que ninguém roube a sua coroa. Amém. E segue correndo. Combustível você tem, porque você tem o Espírito Santo. Aleluia. Você tem Deus dentro de você, do qual nem mesmo os anjos de maiores patentes têm. Entenda, anjos de maior patente no céu não tem Deus habitando dentro deles. E você tem. Isso é combustível para a sua fé. Aleluia. Então não precisamos de motivação, irmãos. O que nós precisamos é de alinhamento. O que nós precisamos é de ajustes. Amém. Porque a nossa natureza, ela exige isso. A natureza do homem exige ajustes diários. Diários. Não é apenas num culto, não é apenas em uma reunião qualquer. A natureza do homem exige alinhamento diário, irmãos. Principalmente quando se trata da alma do homem. Mas isso é uma outra história. Ok? Mas o que eu quero que você entenda aqui é que o Senhor nos deu assim, um plano de fundo perfeito para entendermos o que vai acontecer nesse tempo. Ok? Quantos entenderam até aqui? Amém. Agora eu quero ler algumas coisas de onde paramos. E aí eu quero acrescentar a última parte dessa mensagem, de acordo com a ordem do Senhor. Capítulo 20, versículo 1. Está escrito assim: vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, onde o fechou, e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Então vi alguns tronos, e foi dado o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, que é o anticristo, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é o que participa da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Diga amém. Aqui, irmãos, vou mastigar esses últimos capítulos para vocês, tá? Aqui, João vê detalhadamente a prisão de Satanás quando Jesus vem para estabelecer o seu reino na terra. Nós só vimos aqui no domingo anterior, se eu não me engano, foi o outro, que o reino milenar de Cristo vai se dar na terra. A terra terá uma conexão sobrenatural com o céu.
Lembre-se, por exemplo, da visão de Jacó, quando viu uma escada que ligava a terra e o céu. Vai ser mais ou menos isso. E a ideia de Cristo é restaurar a ordem da criação. Você sabe muito bem que a criação, depois da queda de Adão, passou por um nível de degradação moral e espiritual sem precedentes. É como eu disse numa ocasião aqui. A prova é tanto de que a Bíblia faz questão de dizer que no jardim os espinhos começaram a crescer depois da queda do homem. A degradação moral da criação está terrivelmente danificada, irmãos. Já falei aqui há muito tempo atrás, inclusive, a prova disso, de um pesquisador que viu um leão marinho estuprando um pinguim. O nível de maldade e distorção que há na criação. É por isso que quando Jesus vier, Ele vai colocar em ordem toda a criação novamente. Junto conosco, a sua igreja, seus embaixadores. Diga graças a Deus. Então entenda, irmãos, quando Ele vier, Ele vai pegar o anticristo. E Paulo disse que com o sopro da sua boca, Ele vai derrotar o anticristo, o falso profeta, que vai ser um líder religioso, que vai apoiar o anticristo. Todos os dois vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Em seguida, para estabelecer o reino milenar, um anjo vem, desce do céu e prende Satanás em um abismo. E essa prisão vai durar 1000 anos. Por 1000 anos Satanás vai estar preso. E nesse intervalo de 1000 anos ele não vai poder fazer mais nada. Ele não vai mais enganar as pessoas, ok? Não vai haver nada do que a gente vê hoje. Porque o Senhor vai estar colocando em ordem a criação. Aleluia. Compreende isso? E aí durante 1000 anos a terra vai passar por um processo, que a gente vai ver daqui a pouco parte dele do que vai ser. E João viu claramente quando Satanás foi preso, e ele viu como vai funcionar o reino milenar de Cristo, com embaixadores. Ele viu tronos, e aqueles que estavam assentados nos tronos, foi dado poder a eles para julgar. Os embaixadores de Cristo, a saber, sua igreja, vão estar no mesmo nível que ele, porque como ele é, nós o veremos, e tal qual ele é, tal qual seremos, porque, enfim, se cumprirá a imagem e a semelhança dele nos seus filhos. Glória a Deus. Seremos como ele é. Aleluia. Então nós teremos, vimos aqui em outra ocasião, corpos glorificados, corpos que não vão mais ser detidos pela morte, por enfermidades, por doença, nada disso, fome, sede, nada disso. E nós iremos julgar a terra e colocar em ordem muitas coisas na terra. Eu sou capaz de dizer, inclusive, pode parecer exagero, mas eu penso que sim. Inclusive, planetas que estiverem fora de órbita serão ajustados por nós. Glória a Deus. Eu não sei se você sabe dessa informação que eu vou lhe dar agora, mas alguns rabinos dizem que quando Deus lançou o Satanás na terra, depois da sua rebelião, o impacto dele foi tão grande que deslocou a terra do seu eixo por 5 centímetros. Foi o suficiente para tirar dos raios de luz, os raios de luz da terra, e aí entramos no que os cientistas chamam de a era glacial. Sério? Então, o que me garante que a órbita, o cosmos não precisa ser alinhado também? Quem vai fazer isso? Nós, juntamente com ele. Glória a Deus. Foge da nossa compreensão humana, irmãos, mas isso vai ser real. E de fato é real, mais real do que a cadeira que você está sentado aí. Aleluia. Ok? Então, João disse que Satanás foi preso, e aí as coisas vão entrar em ordem. Vamos seguir aqui. Quando se completarem os 1000 anos, aí vai acontecer o seguinte: Satanás será solto da prisão
e sairá para enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a guerra. Quando completar os 1000 anos, Satanás vai ser solto. E aí ele vai fazer a sua última investida. Qual que é? Aqueles que ficaram no milênio, que ficaram tipo assim em cima do muro, não queria nem o diabo e nem Deus, porque vai ter gente assim, já falei isso para você. Satanás vai investir contra esses, contra muitos que restaram das nações, que não quiseram nem Deus e nem o diabo, quiseram viver sua vida, sei lá, vamos usar a expressão de forma neutra, o que é perigoso também. Aí Satanás vem e vai enganar, vai dar a sua última investida, seduzir aqueles que restaram a ficar do lado dele, para a última guerra, o último combate contra Deus. Tá? Versículo 9. Elas, ou seja, as nações, subiram para toda a extensão da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, Jerusalém. Mas desceu fogo do céu e as devorou. E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Diga amém. Amém. É aquilo que eu tenho dito. O Senhor vai atormentar, irmãos, todos os nossos inimigos. Meu Deus. O falso profeta vai ser lançado no lago de fogo. O anticristo vai ser... Detalhe, eles não vão morrer. Satanás vai ser lançado no lago de fogo. Detalhe, óbvio, não vai morrer. Pelo contrário, eles serão atormentados pelos séculos dos séculos. Você parou para pensar nisso, irmãos? Nós não estamos falando de dias, nem de meses, nem de anos. Nós estamos falando de um tormento que vai pelos séculos dos séculos, dos séculos e dos séculos. E entenda que junto com o falso profeta, junto com a besta, junto com Satanás e todos os seus demônios, irão para o lago de fogo todos aqueles que odiaram a Deus, que foram desobedientes a Ele, que não quiseram ao Senhor. Agora pensa comigo, o tormento será pelos séculos dos séculos, dos séculos, dos séculos, dos séculos. Consegue entender? Então os nossos inimigos, e aqui eu vou abrir um parênteses, como disse um autor que eu me lembrei agora, esqueci agora o nome dele, ele disse que o inferno não foi feito, de fato, Paulo fala algo semelhante, o inferno não foi feito para os homens, o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. E sabe qual é a expressão que ele usa? O inferno é como se fosse a lata de lixo do universo. Não é os homens que eram para ir para lá, eles vão porque escolheram ir. Mas o que o Senhor considera lixo, escória, é Satanás e os seus demônios. E o lago de fogo é a lixeira do universo. É onde vai todo o lixo. Mas aí os homens vão decidir ir também. Então, lamentavelmente, vão estar no mesmo nível. Mas o lago de fogo nunca foi para os homens. Nunca. O Senhor nunca quis fazer isso. Ok? É para Satanás e seus demônios. Agora observa que depois do milênio, milênio, Satanás preso. Satanás solto depois de 1000 anos. Última investida. Perdeu. Ok? Agora observa, depois do milênio, então virá o juízo do trono branco. E aqui nós precisamos entender algo. O juízo do trono branco será para os ímpios. Para nós, eu vou lhe mostrar daqui a pouco, nós vamos nos apresentar ao tribunal de Cristo, não ao trono branco. O trono branco vai se apresentar a todos os ímpios, todos os que morreram sem Deus, porque ali vai ser o dia da prestação de contas.
Certo? Vamos ver o que está escrito ali. Versículo 11. Vi também um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. E a terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Pense comigo. Para o céu e a terra fugir diante desse trono branco é porque as coisas não serão nada boas. Percebeu? Porque afinal de contas, essa imagem ninguém gosta de ver ou de imaginar, né? Ninguém gosta de imaginar essa imagem, mas é verdade. Afinal de contas, quem vai estar no trono é um Deus irado, que vai precisar cumprir toda a sua justiça. E não entenda mal a palavra irado, porque a ira dele é santa comparada à nossa.